Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir. E dando continuidade à nossa unidade de educação para o trabalho na disciplina de pedagogia organizacional, a nossa temática hoje é planejamento. E o homem provavelmente planeja suas ações desde a época que descobriu que tem que pensar, né? E pensar antes de agir. Isso que é planejamento, muito contrário à improvisação, que é um aspecto complicadíssimo para a educação e, consequentemente, para o treinamento e desenvolvimento. E essa questão de planejamento teve uma mudança muito grande, porque antes o professor tradicional, ele que mandava. Ele tinha que estar desse jeito, tem que acontecer, e o aluno se adequa. Hoje, a realidade é diferente. É o professor que tem que se adequar à realidade do aluno para que ele possa fazer um processo de inclusão, visto que as pessoas pensam diferentes, têm momentos diferentes, aprendem em ritmos diferentes, né? E o sucesso dessa aula depende muito do relacionamento entre professor e aluno. O professor, se ele não gosta da disciplina, do conteúdo, mas ele gosta do professor, melhora bastante. Mas se o aluno ele não gosta do professor, complica muito o processo de aprendizagem. Então, tudo depende de uma boa gestão da sala de aula, que é preparar, acompanhar, revisar, planejar, preparar de novo e vira um círculo, não é? Se não deu certo, eu tenho que planejar de novo, preparar de novo e assim consecutivamente, né? E aquele professor que não prepara a sua aula, não prepara o seu treinamento? Qual a sensação quando você entra na sala de aula e não sabe o que vai dar, né? O que acontece? Eu levo numa boa, eu falo, meu Deus do céu, me ajuda, o que eu vou fazer com esses alunos agora? Eu fico só observando, ver o que vai dar. Já passei por coisa pior nessa vida, fico envergonhado, preciso pensar em alguma coisa logo, não é? E aí que entra a importância do planejamento na educação. E o planejamento é um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões, tendo em vista o que eu vou fazer, o agir, a ação na sala de aula. E aí o planejamento ele envolve 5 elementos que são muito importantes, que é o processo, que é a eficácia, os prazos, as metas, a eficiência, porque senão isso não vai dar certo, né? Aonde que eu quero chegar? Qual é a minha meta que eu preciso alcançar? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Então, por isso também que o prazo é muito importante, né? E a gente entra numa questão que na educação é baseado nas ferramentas da qualidade, são muito importantes, que é o para quê? Para que eu vou ensinar isso? É o meu objetivo. O que eu vou ensinar? É o conteúdo. Como eu vou fazer? É a metodologia. Com que eu vou fazer? São os recursos didáticos e o resultado que é a avaliação. Porque se faltar alguma dessas questões, vai complicar. Como eu vou fazer? Se eu não tenho uma metodologia preparada, pode me complicar. Ou se eu penso num recurso que ele não está disponível, pode complicar. O aluno vai me perguntar assim, para que eu tenho que aprender isso? Eu tenho que ter o objetivo. Agora, dentro do objetivo, eu tenho que selecionar os conteúdos, né? Então, o plano de ensino, ele é um instrumento que norteia a ação do professor, desde o planejamento, que é a elaboração, o executar, que é o fazer, que é o realmente acontecer, e o avaliar para ver se deu tudo certo. E se não deu tudo certo, eu tenho que planejar, elaborar de novo e voltar, né? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E o planejamento do ensino é o que desenvolve um nível mais concreto, né, que está a cargo dos professores. É o planejamento curricular, o direcionamento sistemático das atividades que vão ser desenvolvidas, né, para que possa facilitar
o aprendizado dos estudantes e os objetivos realmente sejam alcançados. Então, o plano de ensino é muito importante, é muito importante. O professor precisa ter esse norte, ele precisa saber onde ele está e aonde ele quer chegar. E ele não pode confiar só na cabeça, né? Cabeça quente, nossa senhora, tanta coisa e tal. Então, eu tenho que ter o plano de ensino. Então, o planejamento bem feito facilita muito a vida do professor ao longo do ano, além de ampliar as dimensões e abordagens do que será trabalhado, mas sem abrir mão de suas potencialidades, criatividades e tal. Mas ele tem que seguir a ementa, ele tem que seguir o conteúdo, ele tem que ensinar aquilo que foi proposto, né? Aqui eu apresento para vocês um plano de aula muito simplificado, né? Mas ele é muito usado nessa área de T&D, que é o treinamento e desenvolvimento. E ele facilita muito a vida do professor, né? Então, quais são os conteúdos que eu vou ministrar? Quanto tempo eu vou gastar, quais são as técnicas que eu vou utilizar, os recursos, e aí, às vezes, até alguma observação que eu não posso deixar de esquecer, né? E na hora que eu vou fazer a preparação do treinamento, eu tenho que pensar quem é a clientela? É mais novo, mais velho, é homem, é mulher? Conhece bem a tecnologia, já tem experiência na área, não tem. Então, isso é muito importante. O local, o tamanho da sala, os equipamentos, os recursos, o período que vai acontecer, a carga horária, tem lanche, não tem lanche, né? Os conhecimentos do assunto, a carga horária, tudo isso é importante. E eu brinco, né? Cuidado com o gnome que não gosta de treinamento, porque você vai, você planeja, você testa o data show, você testa o notebook, tá tudo certo. Na hora que vai começar, tem um negócio errado. Então, tem um gnomo aí que realmente complica, né? Então, esses conteúdos, né? A escada aí, ela tem uma simbologia muito grande, né? Que eu parto do mais baixo para o mais alto, ou do geral para o específico, e do mais simples para o mais complexo. É assim que é a forma correta que a gente tem que ensinar, né? Eu não tenho que julgar aquilo que é difícil para depois facilitar para o aluno. Não, é o contrário. Eu vou mostrando e ele vai adquirindo conhecimento passo a passo até chegar lá em cima, né? Então, os conhecimentos que ele tem, as soluções para os problemas, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. E fazer um checklist, né, galera? Para a gente não esquecer de nada, não deixar nada para trás e fazer da melhor forma possível, né? E aí, após, né, o planejamento, o diagnóstico das necessidades de treinamento, vem a parte que é mais importante, que é o ao vivo, é agora, vai acontecer, que é a execução do treinamento, né? Então, os aprendizes ou os treinandos são as pessoas situadas em qualquer nível hierárquico da empresa que necessita aprender alguma coisa sobre aquela atividade. E na fase de execução do treinamento e desenvolvimento, o único objetivo que se tem é modificar o comportamento dos colaboradores. Eu não fazia certo, agora eu faço. Eu não sabia, agora eu sei. E criar um comportamento positivo, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, as pessoas estejam preparadas e o cliente, o aluno, a empresa, todo mundo fique satisfeito, né? E para isso tem algumas características que são importantes do instrutor. Conhecer o conteúdo, a competência na comunicação, a didática que a gente estuda tanto na pedagogia, o dinamismo interpessoal, né? Tudo isso é importante. E aí, finalizando, a questão da avaliação, né? Que vocês estão acostumados a fazer na avaliação institucional dos participantes, do curso e do instrutor, para ver se foi legal, o que eu tenho que melhorar, né? Então é isso, essa parte de treinamento, né? E a gente vai aperfeiçoando mais na sala de aula. Um abraço a todos.